Gente, as pessoas normalmente elas têm tanto prazer, né, de falar das suas vitórias, de falar das coisas lindas que vivem, né? Mas nesse momento eu vim falar de um momento muito triste para mim, muito triste. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, sempre fui uma mulher muito ativa, muito vaidosa. Mas, ao mesmo tempo que eu venho fazendo a obra de Deus de uma maneira incansável, ao mesmo tempo que eu estou lutando de uma maneira incansável, o meu corpo tem sido acometido de uma doença que trafega na minha família, provavelmente pela 5ª ou 6ª geração, que é uma doença nos ossos, aonde eu sinto dores de gritar, de chorar, de realmente deitar na cama e pedir ao Senhor que me leve para perto dele. E eu não tenho vergonha de falar isso com você. Ainda estamos investigando mais e mais, né? Se é osteoartrite, se é artrite reumatoide, com mistura de fibromialgia e tudo mais que você imaginar, né? Eu tenho vivido momentos, assim, de grande desespero na alma. Porque nós pregamos e nós cremos num Deus que, como Isaías 53 diz, ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos faz padecer. Ele nos deu a vitória na cruz sobre toda doença, sobre toda morte, sobre toda depressão, sobre toda angústia, sobre toda solidão. E, ao meu ver, muitas vezes fica injustificável sentir essas dores. Eu quero falar, dentre muitos personagens, do ladrão na cruz. Eu não sei você, queridos, mas como pode um homem sendo crucificado ao lado de Cristo e ainda mediante toda aquela dor, ele reconhecer Cristo? Naquele momento, onde a pessoa provavelmente está totalmente fora de si, de dor, de sofrimento. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos estar num momento de muito desespero, de muita dor, de muita angústia, para você reconhecer Cristo, para você olhar para o lado e entender que ele está ali, que como em Isaías 53, ele verdadeiramente foi crucificado comigo. Ele levou as minhas dores, ele caminhou lado a lado comigo. Nos momentos mais sombrios da minha vida, nos momentos de mais angústia, eu entendi que eu era aquele ladrão. Não me entenda mal, mas quando eu olho para a vida desse ladrão e eu começo a observar que ele não tinha lastro, não tinha família, você em nenhum momento vai ouvir na Bíblia que existiam ali parentes acompanhando a crucificação daquele ladrão. Em nenhum momento vão dizer, e ao lado dele ou olhando para ele estavam os dele ou a mãe, o irmão e o amigo do ladrão que o observava. Não. Talvez você e eu pensávamos estar completamente abandonados em algum momento da nossa vida. Sabe, nunca houve um tempo tão sombrio, não só para as pessoas dentro, como fora da igreja. Pessoas que estão comprometidas com o Senhor, caminhando com o Senhor, mergulhando no Senhor, mas ainda assim se sentindo tão só, tão angustiada, como se não pudesse contar com ninguém, sabe? Como se as nossas situações de dor, literalmente, fossem só nossas e que ninguém se importasse com ela. Foi assim que eu me senti essa madrugada. Por mais que as pessoas que estão comigo me amem, elas não podiam me tirar da dor. E é horrível. É horrível. Lá em Lucas 23, nós podemos contemplar 2 criminosos. A gente vê que ele vivia à margem da sociedade, era um malfeitor e ele tinha um coração obstinado pelas atitudes dele. Os 2 haviam sido condenados à morte, mas a atitude de um era de alguém que até o fim, não se curvava, não se abria para reconhecer ou para se deixar ser tocado por algo maior. A gente começa a observar que aqueles 2 homens foram condenados, os 2, pelos seus atos, à morte. E ali eles estavam recebendo o castigo deles, que aos olhos humanos eles 2 mereciam. Mas a atitude de ela era tão das trevas, ele era tão filho da iniquidade, que ele insultava Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele queria uma libertação imediata, ele queria um milagre imediato, ele queria uma atitude de salvação
que o permitisse sair daquela circunstância de maneira instantânea, mas sem um reconhecimento genuíno, humilde, de quem era Jesus e do próprio pecado dele. Aquele homem, talvez no fundo o que ele queria era a mesma coisa do outro que foi salvo. Talvez no fundo o que ele queria era amor, era compreensão, o que ele queria era que alguém naquele momento se levantasse para o defender, mas a postura dele foi horrível e o condenou, infelizmente. A postura dele foi de alguém que literalmente é um credor. A postura de credores é a postura mais comum que nós estamos reconhecendo hoje no corpo de Cristo e fora dele também. Posturas de pessoas que estão sempre demandando, aonde eu entendo que eu mereço, eu sou digno e que para mim todos têm que se abaixar, todos têm que fazer algo por mim. Mas o Senhor demonstrou friamente que esse tipo de postura ele nem ouve. Em nenhum momento, queridos, a Bíblia fala que Jesus respondeu a esse ladrão. Você já viu essas pessoas que querem muito Jesus? São pessoas de um bom coração. São pessoas que realmente, elas não são pessoas ruins. São pessoas realmente, Deus, assim, que ajudam o próximo, que tem um coração, sabe, bom. Não é um mau caráter, eu não estou falando de mau caráteres, mas ela não se curva, ela não se submete a Deus. Ela não reconhece Jesus como o Senhor da vida delas. Elas não são ruins, mas também não são boas. Como Apocalipse 3,14, o Senhor me disse na carta da Laodiceia, eis que és morna, Renata. Porque eu não era nem fria nem quente. Eu não era aquela pessoa de estar completamente afastada do Senhor porque eu tinha um bom coração e todo o mal que algum dia eu fiz em minha vida, eu fiz para mim mesma. Nunca fiz mal para ninguém, só fiz para mim mesma. Eu mesma me feri, eu mesma me prejudiquei uma vida inteira, eu mesma me coloquei em posições de dor, de abandono, de injustiça, de sofrimento. Eu mesma. Mas também eu não era quente de caminhar com o Senhor, de pisar as pisaduras de Cristo, de estar 100% na presença dEle, de negar o pecado, de fugir da aparência do mal, de abominar o que o Senhor abomina e de amar o que o Senhor ama. Eu era morna. Esse ladrão era morno, porque de alguma maneira ele até demonstrou vontade de ser salvo. Ele até falou de maneira como se tivesse ali 1%, um resquício de esperança. Ei, se você é mesmo filho de Deus, salva-se. Salva-te a ti mesmo e a nós. E quando ele teve essa postura, a Bíblia diz que o Senhor nem lhe respondeu. A Bíblia não fala que o Senhor Jesus lhe respondeu palavra. É assim que o Senhor tem caminhado com muitas pessoas dentro da igreja. Muitas. Tem muitas pessoas que têm até um coração bom, frequentam a igreja, conhecem a palavra e o Senhor até as usa, né? Porque ser usado por Deus não quer dizer caminhar com Deus. Ser usado por Deus não quer dizer conhecer a Deus. A Bíblia diz que se nós fecharmos a nossa boca, até as pedras falarão. O Senhor usa quem quiser, quando quiser, a hora que quiser. Ele é verdadeiramente Deus, dono da nossa vida. Dono de tudo e todas as coisas. Mas não quer dizer que a pessoa que é usada por Deus caminha com Ele e conhece o nome dEle. Então, as pessoas que estão dentro da igreja, que você olha, têm um bom coração, são até usadas por Deus, mas que de alguma maneira não se submetem ao reconhecimento de quem é Jesus, queridos. O Senhor não responde palavra a essas pessoas. O Senhor não perde tempo com essas pessoas. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Jesus o reconheça, o note no devido padrão que ele precisa ser notado. É necessário que as pessoas que se acheguem a ele se acheguem com um coração quebrantado, humilde de coração. Não é humilde aparente, humilde aqui dentro. Senhor, eu libero todas as cadeias, todas as fortalezas do meu coração, eu libero. Eu permito que caiam todas. Eu permito que elas não me dominem mais. Eu quero te ouvir e eu quero seguir por fé o direcionamento que o Senhor dá para a minha vida, o direcionamento que o Senhor dá para a minha história, ainda que para mim não seja algo inteligível, ainda que eu não compreenda 100%. Essa é a postura desse ladrão, tido como mau. Que, na verdade, nos tempos como aquele onde houve tanta impiedade
De acordo com a pergunta desse ladrão, eu realmente não vejo como mal. Queridos, quer que eu falo mais a verdade para você? Talvez eu e você, se não estivermos vigiando muito, sofrendo a dor de um opróbrio desse, uma vergonha dessa. Opróbrio, né? Desculpa. Talvez nós falaríamos a mesma coisa para Jesus ou pior. Ei, a gente ia querer cutucar ele. Ei, se tu és o Filho de Deus, te salva e salva a gente também. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor quer de nós. Às vezes, queridos, nós nos surpreendemos com nós mesmos, com a nossa petulância. Às vezes, nós nos surpreendemos porque nós olhamos para a nossa vida e nós não entendemos por que diante de tantas coisas que Deus já demonstrou e demonstra, de tantas coisas que Ele faz, porque nós ainda continuamos na posição de credores, sabendo que nós erramos tanto, sabendo que nós estamos sempre numa postura, nós estamos sempre engatinhando e aquém da visão que Deus quer que nós tenhamos. A nossa postura de credor, queridos, é aquela que somos perdoados, mas por causa de tão mínimo, nós não conseguimos perdoar sabiamente, voluntariamente. Quantas pessoas você tem que estão feridas dentro da igreja? Quantas pessoas você conhece que por nada, ou às vezes por tudo, mas ela não consegue produzir o perdão dentro dela. Ela não consegue enxergar as coisas de maneira mais alta que ela, de maneira a enxergar mais o mundo espiritual. Ela não consegue. E quando eu olho para tudo isso e eu começo a perceber, quando eu começo a olhar para aquele outro homem, chamado Dimas ou Simas, de acordo com alguns evangelhos apócrifos, aquele homem, queridos, ele estabeleceu os fundamentos principais nos seus últimos fôlegos de vida. Às vezes nós caminhamos com o Senhor há tanto tempo e nós achamos, não há mais tempo. Eu já estou acostumada, eu já estou adaptada a caminhar dessa forma. Aquele homem estava sofrendo tanto quanto o outro ladrão, mas a atitude dele foi diferente. Ele reconheceu a sua própria culpa e a inocência de Cristo. De alguma forma, em meio à dor. Queridos, se hoje, vivendo uma vida, vamos dizer, confortável, já é difícil para a gente fazer com que um pecador reconheça a soberania, a grandeza, a pureza de Cristo. Você tem ideia da dimensão que foi aquele homem, em meio à crucificação dele, reconhecer Cristo, reconhecer a própria culpa, não se revoltar e reconhecer a inocência de Jesus? Ele sabia que ele plantou para colher aquele castigo, mas ele olhou para Cristo com humildade. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Pai. Um coração quebrantado, um coração arrependido. O reconhecimento de quem é Jesus, Senhor, ele disse. Ele é Senhor. Será que você e eu temos a mesma facilidade em meio às nossas piores dores, em meio às nossas piores traições, em meio às piores ofensas, você conseguir olhar e reconhecer que Cristo continua sendo o Senhor? Porque esse momento de humildade, ele é transformador na nossa vida. Ele foi transformador na vida daquele ladrão. Aquele homem, queridos, nos primeiros, talvez o primeiro momento da vida dele, ele viveu um caráter terrível. Ele era ladrão. Isso não mudou o passado dele, a identidade dele diante do mundo, mas mudou o destino dele. A atitude dele, a partir do momento que ele reconheceu Cristo, imediatamente mudou o destino dele. Esse momento de humildade nosso com o Senhor, ele é transformador. Aquele homem, queridos, nos seus últimos instantes de vida, reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis, o Salvador, aquele pelo qual, de alguma maneira, poderia trazer as respostas que ele procurou durante uma vida inteira. E não importava que Jesus estivesse ali pendurado em uma cruz, impotente aos olhos humanos, na mesma condição dele. Oh, Senhor, que lindo! Aquele ladrão viu além da cena do sofrimento de Cristo. Ele identificou que ele era o único capaz de oferecer a salvação verdadeira para ele. E isso nos ensina algo profundo. Aquele ladrão nos ensinou algo que eu queria que você guardasse no seu coração. Não importa quão longe,
quão longe nós estamos. Não importa qual seja o nosso pecado e os castigos ou as consequências dele que nós estamos vivendo, ainda podemos olhar para Cristo e reconhecê-lo como Salvador. A cruz, queridos, ela nos lembra que a redenção está ao alcance de todos, até daqueles que já são considerados condenados. Se eles se arrependem e creem, a resposta de Jesus é imediata. A graça de Deus cobre a vida daquele ladrão. E ele diz, em alto e bom som, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, Senhor, como nós entendemos, como nós olhamos para o Senhor de maneira diferente. Nós estamos muitas vezes enxergando como qualquer pessoa vê, quando na verdade nós que conhecemos o Senhor somos chamados a olhar tudo com outros olhos. Nós somos enxergados a ver diferente, a caminhar diferente, a responder diferente, a se manifestar diferente, a ouvir do Senhor, a ter respostas que ninguém tem. Mas Ele fala ao nosso coração. Ele tem uma resposta maravilhosa a todo aquele que o reconhece como Salvador. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o Salvador dessa história de caos que você vive. Ele é o que preenche o vazio da solidão que você sente nesse momento. Ele é aquele que restitui aquilo que você roubou. Ele restitui aqueles que estão defraudados por você, porque Ele tem a essência da graça mais pura, mais perfeita, mais agradável. Aquele ladrão não tinha absolutamente nada a oferecer a Jesus. Ele não podia voltar atrás para consertar a sua vida. Ele não podia nem mesmo fazer boas obras daquele momento em diante, porque ali havia se encerrado um ciclo onde ele não mais viveria. Ele não podia mais merecer a salvação, como vocês pensam. Como nós, às vezes, pensamos em merecer. Merecer. Ele estava nos seus últimos momentos de vida, sem esperança alguma, exceto por uma única coisa: a graça. Essa história me lembra que a salvação, ela não é alcançada pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua forma tão disciplinada de querer limpar seu passado. Ela é um presente merecido de Deus, que foi dado para todo aquele que se volta para Ele com fé, com arrependimento, com humildade de coração. Aquele que não abre mão de viver uma vida humilde, que tira o orgulho de dentro de si de maneira intencional. Intencional. Nunca houve nada que você pudesse fazer que justificasse hoje você conhecer o Senhor e outras pessoas não. Você foi escolhido, você é devedor. A graça é a resposta de Deus ao nosso pecado, às nossas fraquezas, às nossas iniquidades. A graça me espanta muito. Nos últimos tempos tenho sido acometida de vários ataques por grupos ativistas LGBTQIA+, e outros. E eu falo para vocês de todo o meu coração, eu tenho por vocês uma admiração incrível, porque vocês venceram dores, venceram sofrimentos, venceram situações de solidão, de angústia, de desespero que muitos heterossexuais nunca viveram em suas vidas. Nunca. E quem está falando aqui sou eu, que também tive essas experiências na homossexualidade. Tem 30 anos, não importa, eu vivi isso um dia. Eu sei o que é isso. Esse vazio na alma que ninguém consegue preencher por você. Essa tristeza quando vai para casa depois de uma festa, dentro do carro dirigindo e as lágrimas correndo, porque as melhores bebidas, os melhores amigos, o maior glamour, o salto mais alto, o status mais invejado, não preenchem os nossos vazios. Pelo contrário, é como se cada circunstância, cada situação, esse vazio fosse ficando cada vez mais profundo, esse vazio fosse ficando cada vez mais
instigante, porque nós olhamos para nós e nós sabemos que nós estamos ali vivendo algo paliativo, algo que vai me dar uma alegria momentânea, mas o que vai ser amanhã? Qual família eu vou ter? Para quem que eu volto? Quantas risadas vazias a gente dá durante a vida? Quanto disfarce nós mesmos nos divertimos em colocar. Sabe, aqui agora estamos comemorando o Halloween. E muito mais do que toda essa demonização que fazem do Halloween, e realmente é do maligno, né? Eu suporto sim, nós suportamos a ideia de que existe um espírito de morte e muito ocultismo por trás do Halloween. Mas existe uma cultura americana em torno da abóbora, né? Do Halloween e tudo mais, e muitos deles não têm nem noção do que estão falando. E nesse dia as pessoas colocam fantasias, né? Elas colocam fantasia de Minnie, de Mickey, de monstros, de SpongeBob, de tudo. E nesse dia, as pessoas se tornam uma fantasia. Sabia que não é só nesse dia que as pessoas se tornam uma fantasia? O Senhor me mostra que muitos de nós vivemos fantasiados, porque nós não temos como reconhecer a nossa verdadeira identidade, então nós criamos uma. Nós não sentimos que temos essa oportunidade de realmente entender quem nós somos, então nós precisamos simplesmente ser alguma coisa. Às vezes eu me olho e eu fico pensando, meu Deus, eu quero poder interagir mais com as pessoas, eu quero poder estar mais conectada, mas às vezes já é tão complexo nos conectar com nós mesmos. Você já parou para se olhar no espelho? Você já parou para se olhar no espelho e se perguntar, quem de verdade eu sou? Será que eu sou só... Eu não estou falando aqui da sua opção sexual? Será que eu sou só o que a minha família gerou em mim? Será que eu sou o resultado das minhas escolhas ou o ambiente que eu vivo? Será que eu sou o lugar que eu moro? Eu sou. Se eu perguntasse para você hoje, quem é você? Quem é você? Sem responder o que você faz. Está proibido dizer o que você faz, aonde você vive, parará. Quero nada disso. Eu quero saber se você sabe, se você entende e é batizado com essa verdade. Eu sou parará, parará, parará. Que você me responderia agora? Quem é você? Será que todas as respostas, elas são respostas genuínas ou de alguém que se acostumou a usar máscara por tantos anos que ele já acredita que ele é a própria máscara que ele colocou? Sabe, o nosso cérebro, queridos, ele é uma máquina tão violentamente inteligente que ele acredita nos próprios sofismas, de tanto que nós repetimos nele. Passa a ser para ele uma verdade imutável. E só essa postura de olhar para as nossas próprias conclusões como verdades imutáveis já é tão triste, porque começamos a nossa vida sem ter a menor noção de quem nós somos. Nós começamos a nossa história como um bebezinho nu que, se Deus não tiver misericórdia de nós e nos guiar, nós podemos ser lançados numa lata de lixo e morrer ali, coberto por dejetos. Esse é o nível de soberba e de controle que nós temos da vida. O Senhor, Ele me mostrou, querido, de uma maneira muito clara, o mesmo controle da vida que eu tenho quando eu tenho um dia de vida, ou seja, nenhum. Eu continuo hoje. Porque eu cresci, porque eu tenho domínio, porque eu tenho livre-arbítrio. As pessoas amam usar essa palavra, né? Queridos, papai, a minha oração é que hoje você consiga entender que você não tem o controle de nada. Que você pode, de uma hora para outra, cair duro aí e descansar no Senhor, se você for salvo. Ou ir para o inferno. Nós não temos controle, queridos. Nós estamos vivendo uma vontade permissiva do Senhor de ainda produzir frutos para Ele aqui nessa terra. De caminharmos em conhecer e prosseguir em conhecer Ele. Outros estão vivendo sem propósito algum, por isso que a vida está tão louca. E eu não os culpo, porque às vezes, queridos, é tão complicado. Sabia que você pode fugir de qualquer pessoa, né? Nós temos consciência disso. Nós podemos fugir de qualquer pessoa, menos de nós mesmos. Nós jamais vamos conseguir fugir de nós mesmos. No entanto, nós estamos sempre fugindo de nós mesmos. Eu quero dar um alô aqui para o Leonardo Luiz Oliveira, eu quero dar um alô aqui para a Regina Escudini, eu quero dar um alô para o Samir, meu primo, quero dar um alô para a Aline, minha irmã, quero dar um alô para a Rosane Charlotte, quero dar um alô para todos, Karina, Tiago, Profeta,
Quero ler aqui a mensagem do Luiz Roberto, olha. Leonardo Luiz. Embora tenha sofrido muito, Deus sempre andou comigo e me livrou diversas vezes de ser vítima de tiros. Mesmo sendo alvo incontáveis vezes, Ele me deu esse livramento. Amém. Amém, Leonardo. Que bênção. Amém, Roberta. Eu sou de Deus e o Senhor da minha vida. Ele é o meu único Salvador. Amém. Nele você está segura. Deixa eu falar para vocês. O ladrão na cruz nos representa. Cada um de nós, em algum momento, esteve distante de Deus, preso nos nossos próprios pecados, nas nossas falhas. Mas a cruz, ela oferece essa oportunidade, muitas vezes única, de olhar para Jesus, pedir, assim como o ladrão fez, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Sabe, não é que o Senhor se esquece de nós. Às vezes, nós precisamos falar para Ele, Senhor, lembra de mim. Não porque Ele precisa lembrar de mim, porque Ele não esquece nunca, mas Ele quer que nós desejemos. Ele quer que o nosso coração transmita o desejo por Ele. E não importa quão tarde parece ser, não importa. Nunca é tarde demais para a graça de Deus. Hoje em dia, as coisas estão muito difíceis, mas também é hoje o dia da salvação. Hoje é dia de você encontrar redenção em Cristo. Jesus está sempre disposto a ouvir aquele que clama com o coração arrependido. Ele está disposto sempre a oferecer a promessa do paraíso. Jesus hoje quer salvar. Hoje quer trazer você a esse lugar de consolo, de alegria, esse lugar de paz. Paraíso. Paraíso fala de paz, fala de provisão, fala de lugar que você não tem escassez, nem falta nenhuma. Ele nos mostra que a vida com Deus começa imediatamente quando nós nos rendemos a Ele. O que nós estamos vivendo? Será que eu realmente, diante da dor, do sofrimento, das minhas dores do corpo, dos ossos, será que isso me impede de receber graça, de ser feliz, de receber uma promessa? Não é uma promessa distante, é uma realidade presente, é uma realidade tão real quanto eu conversando com você nessa live. Simboliza reconciliação com Deus, restauração completa. Eu estou conversando com vocês aqui, eu já não sinto mais dores. Eu não sinto dores, porque a minha relação com Ele restaura quem eu sou de verdade. Se você está buscando um novo começo, e o Senhor me mostra, querido, que existem pessoas que estão assim, se encerrando um ciclo e estão começando outro. Existem pessoas nessa hora, nesse momento da vida dela, nesse momento exato, ela está recebendo uma chave para abrir outros ambientes, outro ciclo. Lembre-se, é um nível mais alto, com novas batalhas, mas Jesus está sempre de braços abertos para te receber. A cruz representa condenação, mas ela se tornou símbolo de libertação, de salvação, por causa do sacrifício de Cristo. A história do ladrão na cruz é uma mensagem poderosíssima, queridos, de esperança, de salvação, de ensinar que a graça de Deus, ela está disponível para nós, independente do nosso passado. Ai, mas eu era um homossexual. Ai, mas eu era uma prostituta. Eu era uma lésbica. Eu era um ladrão. Eu era um adúltero. Eu era um drogado. Eu era um defraudador. Sabe o que o Senhor te diz? Se você me reconhece nesse momento, confie na minha graça, na minha misericórdia, porque eu estou com você. Se você puder, faça essa oração comigo hoje. Se você quiser colocar a sua mão na tela comigo, quero orar por você. Quando eu faço, eu levanto o meu braço assim, queridos. Normalmente eu sinto uma dor tão insuportável. É como se eu quisesse que arrancasse os meus braços. Mas o poder de Deus que está nessa live está tão grande que Ele não me permite não fazer. E é como se anestesiasse a dor no meu cérebro. Eu não sinto dor. Ore comigo. Senhor, lembra-te de mim. Eu creio na mesma graça que alcançou o ladrão na cruz. Eu creio que essa graça está disponível para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor jamais perguntou àquele ladrão o que ele fez para estar ali. Até porque, se o Senhor disse o que disse para aquele ladrão, o Senhor tinha fôlego para perguntar a ele: meu filho, o que você está fazendo nessa cruz? Mas ele não fez questão disso.
Sabe o que o Senhor diz para você hoje? Não importa o que você fez. Se creres, eu ouço a tua oração e te levo comigo a viver uma vida num paraíso. Um paraíso de paz, paraíso de provisão, paraíso de transformação, paraíso onde eu ofereço a você o sacrifício da cruz e você confia em mim para cuidar de você. Eu creio, queridos, que o Senhor agora já te subiu de nível, já colocou sobre você o poder redentor da salvação pela fé, pela graça. E eu sei que Ele abençoa você de maneira a jamais te perguntar quem é você ou o que você fez. Que você, querido, seja abençoado hoje com essa disponível graça de Deus, com essa grande salvação que Ele adentrou no teu lar, que está ao alcance de todos aqueles que se rendem ao amor de Cristo. Amém? Entenda que o Deus que você serve não te pergunta o que você fez. Ele olha para você e diz: ainda hoje eu te recompenso por me fazer seu Senhor. Esse é o amor que não depende de nada que nós façamos. É o amor incondicional do Pai. Eu agradeço você por ter estado comigo durante essa 1h e pouquinho, eu acredito. Exatamente 1 hora, gente. Tô ficando boa em tempo, né? Eu não sei se você hoje está passando por um sofrimento muito grande, mas o Senhor manda te dizer, o sofrimento da cruz, ele não é nada perto do poder salvador, redentor, que está disponível para você bem perto. Amém? Que você continue na presença do Senhor e que nós possamos fazer dessa live um hábito, para que a gente possa se encontrar todas as semanas. Eu ainda não defini um dia especial, eu ainda não defini, eu não sei ainda como o Senhor vai fazer. O que eu sei é que Ele está fazendo e nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe sua vida.